Novas informações garantem que o atacante Carlos Vinícius aceitou diminuir ainda mais os seus salários para jogar no Corinthians. E ainda falando sobre atacante Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo, foi oferecido ao Corinthians e após vários dias de trabalhos, o elenco do Corinthians ganhou uma folga antes da preparação final, visando a volta aos jogos que acontecerá no próximo domingo diante do Bragantino na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre trabalhos. Após vários dias de trabalhos, o elenco do Corinthians ganhou folga antes do próximo jogo oficial que acontecerá domingo contra o Bragantino na Neoquímica Arena. O Corinthians ganhou 15 dias de folga, os jogadores ganharam folga após o empate contra o Grêmio na Arena do Grêmio por 1-1, jogo que aconteceu dia 12 de junho. Depois disso, os atletas ganharam descansos, férias e retornaram aos trabalhos no último dia 28 de junho. Desde então, trabalhos no CT, visando o próximo compromisso oficial que será no próximo domingo contra o Bragantino, jogo em casa pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde o dia 28, vários dias de trabalhos intensos e hoje, terça-feira, dia 8 de julho, os jogadores ganharam folga. Hoje não haverá atividades no CT Dr. Joaquim Grava e os jogadores retornarão amanhã, dia 9, com mais trabalhos e aí no caso até o próximo sábado, dia 12, que aí sim encerrarão os trabalhos visando o próximo compromisso que será contra o Bragantino, como eu disse, domingo, e também, claro, visando o segundo semestre do futebol brasileiro, que sabemos que o calendário será bastante intenso. A minha opinião quanto a essa folga para o elenco é a seguinte: bom, primeiramente, estamos falando de jogadores que já estão trabalhando há vários dias seguidos, pensando na preparação não somente para o jogo contra o Bragantino, mas absolutamente visando o segundo semestre. Como eu disse a vocês, teremos um calendário bastante intenso. Corinthians tem compromissos pelo Brasileirão, entraremos na 13ª rodada. E o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, então um campeonato bastante longo, um campeonato bastante difícil. Então tem que ter preparação, principalmente questão física e tudo mais. E também o Corinthians tem compromisso pela Copa do Brasil. Enfrentaremos o nosso arquirrival Palmeiras nas oitavas de final da competição. Claro, o principal objetivo desse período de trabalhos que está acontecendo desde o dia 28 é absolutamente o Dorival tentar implementar a sua metodologia de trabalho, tentar fazer com que o Corinthians reencontre um bom futebol, possa ter uma boa sequência de vitórias. E claro que o Corinthians visa fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, brigar pela parte de cima e absolutamente brigarmos na Copa do Brasil. Mas para isso, claro, o Corinthians tem que voltar a jogar bem se quiser pensar em coisas grandes, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Eu particularmente tenho muita confiança que os trabalhos que estão sendo feitos, que o trabalho do Dorival irá apresentar bons resultados. E agora vamos falar sobre mais um nome, sobre mais um jogador que foi oferecido ao Corinthians, pois tem informação que garante que o Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo, foi oferecido ao Timão. Logo logo entraremos na janela de transferências, será a segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Nessa temporada 2025, o Corinthians está bastante discreto na questão contratações. Claro, sabemos que dentre as grandes dificuldades que o Corinthians tem hoje para se reforçar, sabemos que uma das principais é a questão financeira. O Corinthians não tem dinheiro. Para se ter uma ideia, nessa temporada 2025, o Corinthians só fez uma contratação. No caso, foi o lateral esquerdo argentino
Fabrício Angileri, jogador que chegou com status de titular e hoje briga com o Matheus Bidu pela titularidade na equipe. Então, claro, como eu disse, janela de transferências e absolutamente que muitos nomes passam a serem ligados ao Corinthians. Estamos acompanhando as movimentações. Para o ataque, por exemplo, teve o caso do Biel, que o Corinthians acabou desistindo, o Carlos Vinícius, que daqui a pouco vamos falar sobre ele. Pelo jeito que as coisas estão indo, está encaminhando realmente ele se acertar com o Corinthians. Muitos nomes já foram ligados e muitos ainda serão ligados. E surgiu mais um. Dessa vez trata-se do atacante Vitor Sá, jogador que foi atleta do Botafogo aqui no futebol brasileiro. Nesse momento, o Vitor Sá, que tem 1,78 m de altura, é ponta esquerda, tem 31 anos de idade. Ele está na equipe do Krasnodar da Rússia, equipe da primeira divisão da Rússia. Ele tem contrato com a equipe russa até a metade do ano que vem. Mas já há quem garanta que de repente existe uma possibilidade dele vir para o Timão, porque foi oferecido. As questões que envolvem essa negociação não se sabe exatamente, de repente seria uma rescisão de contrato ou de repente um empréstimo. Informações da CNN ligando o Vitor Sá, mais um nome, mais um jogador ligado ao nosso Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação de que o Vitor Sá foi oferecido ao Corinthians é a seguinte. Bom, primeiramente estamos falando de um bom jogador. O Vitor Sá é um bom jogador. Eu gosto dele. É um atleta que tem características diferentes, por exemplo, do Carlos Vinícius, que é o jogador que encaminha, tem grande chance de se tornar o primeiro reforço da era Dorival Júnior no Corinthians, apenas o segundo reforço dessa temporada 2025. Eu gosto do estilo de jogo do Vitor Sá, joga aberto pelo lado esquerdo, joga aberto pelo lado direito, bate muito bem na bola com os dois pés, então eu particularmente vejo com bons olhos essa informação que ele foi oferecido ao Corinthians, mas não sabemos as condições. Pelo que eu sei, ainda não existem nenhum tipo de conversas, de repente, que pode se dizer que o Corinthians pode estar se aproximando ou algo assim do Vitor Sá. O que se sabe é que apenas ele foi oferecido, mas que é uma situação tanto complicada. O Corinthians teria que negociar com a equipe do Krasnodar e tudo mais. E sabemos que as principais dificuldades do Corinthians são as financeiras para poder se contratar. O Corinthians tem que atrás de jogadores que vão ficar livres em breve ou jogadores que já estão livres. No caso do Vitor Sá, tem contrato até o ano que vem, então nesse cenário fica difícil, mas analisando o atleta, as características dele, eu acho um nome interessante, mas bem difícil algo acontecer, mas é o que eu sempre falo, vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre quem pode chegar, pois as novas informações garantem que o atacante Carlos Vinícius aceitou diminuir ainda mais os seus salários para poder jogar no Corinthians. Daqui a 2 dias, mais precisamente dia 10 de julho, vai abrir a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, o mercado da bola. Começaram todas as movimentações visando contratações. Será que teremos reformulações? Será que teremos muitos jogadores chegando? Para nós que somos corintianos, claro que o mercado da bola acaba sendo feito com muita cautela. Nessa temporada 2025 mesmo, até aqui, o Corinthians contratou somente um jogador na primeira janela, o Fabrício Angileri. Na temporada passada, no segundo semestre, que é nessa mesma janela, contratamos vários jogadores, mas nesse ano, até agora, só um reforço. Então, claro que nós ficamos na expectativa. Eu sempre falo a vocês, esse momento de janela de transferências é um momento que traz muitas expectativas para nós, torcedores. Alguns nomes já começaram a surgir nos últimos dias. Davi Pastor, lateral direito, o goleiro Kelvin, o Biel, negociações foram encerradas, Corinthians emitiu nota, e o Carlos Vinícius, atacante, 30 anos, está livre no mercado, jogou no Fulham na última temporada, futebol europeu, não foi bem, já está há alguns dias tendo seu nome
ligado ao Corinthians. Informações dizendo que inicialmente ele pediu um salário alto, o Corinthians não aceitou, ele diminuiu. E as novas informações dizem que ele diminuiu ainda mais. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, o Carlos Vinícius agora aceita ganhar menos de 1 milhão para vestir a camisa do Corinthians, absolutamente impondo condições que após uma temporada, se ele for bem, aí terá reajuste. Então, com isso, pelas informações do Samir, as coisas entre Corinthians e Carlos Vinícius estão caminhando ainda melhor, com grandes possibilidades de um desfecho positivo para a chegada desse jogador. Claro, ainda não tem nada certo, vamos aguardar, mas por essas novas informações, podemos dizer que nesse momento as coisas estão bem encaminhadas. A minha opinião quanto a essa informação sobre o Carlos Vinícius é a seguinte, aliás, nova informação, vamos lá. Primeiramente, as informações diziam que ele pediu um salário muito alto, depois ele aceitou diminuir, ali na casa de 1 milhão e 200 mil, e agora que ele está aceitando ganhar menos de 1 milhão. Então, temos fatos importantes nisso. Primeiro, o Carlos Vinícius está bem disposto a jogar no Corinthians, ele quer jogar no Corinthians. Sendo as informações essas, ele quer muito jogar no Corinthians. Estamos falando de um atleta de 30 anos, 1,90 m de altura, vive um jejum de gols, digamos assim. Na temporada passada praticamente nem jogou, não marcou gols. Então é um jogador que vem para se recuperar. Analisando um cenário de que um jogador que vem para se recuperar e ganhando quase 1 milhão, podemos dizer que é caro, mas o futebol está caro. E a questão do Carlos Vinícius, que encaminha ele com o Corinthians, podemos dizer que o Corinthians encaminhou a contratação dele por essas novas informações, é porque ele está livre no mercado. O Corinthians não tem dinheiro para comprar direitos federativos, o Corinthians não tem dinheiro para negociar com clubes e comprar jogadores. Vimos o que aconteceu com o Biel. Então, nessas condições, para mim, as coisas estão favoráveis para a vinda do Carlos Vinícius. Claro, ainda não temos nada oficial do clube, mas nessas condições podemos dizer que as coisas se encaminharam bem, sim. Então, para quem quer, para quem sonha, para quem torce para a vinda do Carlos Vinícius para o Corinthians, pode aí, digamos assim, ter boas expectativas, porque nessas condições parecem que as coisas realmente vão acontecer. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado, como sempre eu peço, comentem, deixem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês, expressem as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo, o que vocês acham de folga para os jogadores do Corinthians hoje, terça-feira, dia 8 de julho, e quanto as informações ligando o Vitor Sá ao Corinthians. Vocês gostam do nome? Gostam da possibilidade? E quanto ao Carlos Vinícius, depois dele mais uma vez aceitar diminuir os salários, vocês acham que estamos encaminhando para que o Carlos Vinícius seja reforço do Corinthians e algo deve acontecer já nos próximos dias? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!